Salve, minha gente! Como é que tá aí do outro lado? Tudo bom com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre essa a nossa saudação. Eu não sei o horário que tu tá aí do outro lado nos vendo. Mais um episódio do nosso Tudo Vira Podcast. Hoje eu tenho um compadre aqui comigo. Compadre mesmo, de verdade. A gente se conhece já há mais de 30 anos. É uma pessoa que tem uma história importante na política da cidade aí. Já foi vereador, já foi secretário, já foi candidato a prefeito, candidato a deputado. E ele é formado em educação física, já foi goleiro, inclusive, do nosso saudoso Grêmio Esportivo São Carlense. O que mais? Deixa eu ver, peraí que tem mais coisa aqui para falar. Já foi funcionário do Banco do Brasil por muitos anos. Ele nasceu no dia 10 de julho de 61 e é de uma família tradicional aqui da cidade. Uma pessoa que tem muito respeito, carinho aí da população. Hoje ele está atuando lá na Prefeitura Municipal de São Carlos como secretário adjunto de Relações Institucionais, ou seja, junto com o secretário oficial, é o cara que faz ali a relação Prefeitura-Câmara Municipal. Então, acertar a pauta de votações lá com os vereadores, apagar incêndio, ajudar o secretário que está à frente, que é o Valdomiro Bueno, acalmar lá, né, que o vereador está mais nervoso. Ele tem todo esse jogo de cintura, sabe atuar como bombeiro, tem facilidade para isso. Fora isso, tem um trabalho social de muitos anos, de décadas, através do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, a gente vai falar até um pouquinho disso hoje. E está fazendo um negócio diferente agora, também interessante, com a expertise que ele adquiriu como gestor na Secretaria Municipal de Emprego e Renda, possibilitando aí que empreendedores possam empreender com qualidade, fazer a coisa tudo certinho aí. Se ele ficou empolgado e fascinado pelo trabalho ali na Secretaria de Emprego e Renda, inclusive com a atuação do pessoal que trabalha ali na economia solidária. Então a gente vai falar até um pouquinho disso aí também. Ele atuou também como secretário das administrações municipais no último governo do nosso já saudoso, agora saudoso Ayrton Garcia, no segundo mandato. No primeiro ele foi secretário de Trabalho, Emprego e Renda. Quem está aqui comigo hoje, então, é o Valcinir Bragato. Tudo bem, Bragato? Bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Ângelo. Para mim é uma satisfação enorme. Conheço a sua trajetória de longa data, né? Sua família, e sempre tivemos grande estima, grande admiração por todo o trabalho, toda a dedicação que você sempre teve em nossa cidade. E essa alegria, essa satisfação de sermos compadres também, né? Na verdade, isso nos une bastante, sempre fomos muito unidos. E uma satisfação estar participando aqui nesse trabalho brilhante que vocês estão fazendo. Você aqui, junto com a equipe, com o pessoal aí, podendo levar uma comunicação de qualidade, assuntos interessantes, né? Isso tem um efeito muito importante aí na formação, no entendimento das pessoas de vários assuntos, várias áreas, como vocês têm feito com tanta maestria aqui, com tanta qualidade. Obrigado. E o meu foco, meu não, né? Da nossa equipe, principal, eu sempre bato nessa teclinha, principalmente a juventude. Cada convidado que vem aqui, ele tem uma expertise, ele tem, né, um caminho que ele segue aí já há algum tempo, que pode ser assim, um referencial para o jovem que está em busca aí de uma vocação profissional, coisa do tipo. Pô, ele de repente vai ver a tua história aqui, eu vou querer ser igual a esse cara. Esse é o principal de tudo. É lógico, é geral, levar informação para todo mundo que está assistindo, mas o foco, assim, o foco mesmo principal são os jovens, né? Se vocês, cada convidado que vem aqui, ter a oportunidade, de repente, sem ter a pretensão disso, de serem ícones para a juventude, para ela buscar uma direção aí de qualidade para o futuro dela. E a gente que está
já ficando mais velho, né? Chegar mais na frente lá, bem velhinho, bem idoso, já ter aí, de repente, essa juventude que vai estar com tudo nas mãos aí, e a gente ser bem amparado por eles de alguma forma. Essa é uma diretriz aqui da ideia da... Né? Não sei se a gente vai atingir, mas pelo menos estamos tentando, né? Com certeza. Isso é muito importante, né, Ângelo? Nós viemos de uma época, essas últimas décadas, houve uma mudança muito grande nas relações, na comunicação, né, na forma das pessoas trabalharem, se encontrarem. Então, nós estamos vivendo décadas de muita mudança, uma necessidade muito grande de ajuste, de adaptação, de buscar entendimento, né, das pessoas se reencontrarem, até com o sistema produtivo, familiar, as relações em todos os espaços públicos e da iniciativa privada também. Então, essa preocupação que você fala, né, de trazer realmente questões que são importantes, a gente vê que a juventude realmente tem uma dinâmica muito boa, tem uma disposição muito boa, tem uma facilidade muito maior hoje com todo esse mundo tecnológico com o qual eles já nascem, mas, por outro lado, tem todo um desafio muito grande. Precisa de eu vejo que né? hoje, eu vejo assim, é muito difícil ser jovem hoje, é muito difícil se posicionar numa ebulição dessa, num mundo que muda a todo momento, muda toda hora, onde eu me encaixo, aonde que eu vou, por onde eu vou, né? E mesmo as dificuldades que existem hoje, né? A necessidade da proximidade, do diálogo, né? Da gente fortalecer as famílias novamente. Então, é um desafio grande, é um desafio importante, né? E eu vejo realmente a juventude pronta, próxima, para rever também algumas questões, para mudar algumas coisas que, às vezes, só o avanço tecnológico não permite. Preciso entender um pouco melhor as relações da família, dos amigos, humano, dos né? colegas, esse lado humano, esse abraço, esse calor humano tão necessário e que muitas vezes faz falta hoje na vida das pessoas. É verdade. Bragato, então, falei de ícones, né? Para essa garotada de hoje, para a juventude de hoje. Vamos pegar o Bragato lá atrás, lá, o jovem Bragato, o garoto Bragato, adolescente Bragato. Quem que foram os seus, vamos nessa linguagem de ícone, quem foram os seus ícones na época para você querer ter cursado uma educação física, depois ser um goleiro profissional, depois bancário, depois político, toda essa escala aí, quem são os seus ícones? Quem produziu, falou, putz, eu quero ser igual a esse cara aí? Na verdade, eu tenho assim uma gratidão profunda, na verdade, pelos meus pais. Meu pai e minha mãe, tanto a mim como meus irmãos, nós somos criados, né, sempre com muita orientação, né? Primeiro, para sermos pessoas do bem, para buscarmos estudo, para a gente buscar o estudo, procurar sempre estar aprendendo novas perspectivas, novas possibilidades. Então, na verdade, assim, que a gente teve mesmo, tanto eu como meus irmãos, minha irmã, nós tivemos a referência muito forte assim dos próprios pais, né? Naturalmente, a gente também sempre procurou assim ter nos espaços que a gente teve a oportunidade de compartilhar, né? Seja no espaço espiritualizado, né, religioso, seja na comunidade, nas associações que a gente tinha a oportunidade de interagir, a gente tinha sempre a disposição de estar atuando em trabalhos voluntários, desde pequenos, né? A gente foi sempre orientado nesse caminho. Então, nós aprendemos com muitas pessoas que nós pudemos conviver, né? Eu lembro muito do professor Moreira, aqui em São Carlos, eu lembro muito do senhor João Estela, que era uma referência. O senhor João Estela, ele era da área de odontologia, um senhor assim de uma clareza, né, de princípios, de ideias. O senhor João Estela foi uma pessoa que me orientou muito. E o senhor João Estela, acho que até hoje ele é uma referência no espiritismo, né, na cidade. E uma pessoa do bem, né, independente de qual era o espaço religioso dele, uma pessoa que olhava sempre para o próximo com muito carinho, né? Então, assim, nós tivemos alguns padres do educandário com quem eu tive a oportunidade de conviver, inclusive, e nós tivemos grandes orientadores, inclusive quando surgiu
toda a parte do Conselho da Criança e do Adolescente, as primeiras preocupações na formação do primeiro Conselho da Criança e do Adolescente em São Carlos, né? Tivemos uma participação importante do educandário, do espaço educandário, do próprio Roque, que também atuou bastante junto com a gente naquela época, né? Então, assim, pessoas que contribuíram muito, né? Tive um amigo do banco, o seu Alexandre, um colega do banco, já com mais tempo de experiência de vida, né? Que eles tinham trabalhavam muito com a Casa da Criança, do meio evangélico. Então, pessoas de várias áreas que eu tive a oportunidade de conviver no dia a dia, em trabalhos sociais, em trabalhos voluntários, né? Além do meu pai, da minha mãe, que sempre foram, né, uma grande orientação de casa. Então, mas isso aí foi inspirando. Mas que foram inspirando a gente, né, nesses caminhos da gente sempre estar atento, procurando a construção coletiva, sempre olhando para o próximo, sempre entendendo que a vida ela tem um tempo. A gente não sabe quanto que é o tempo, mas ela tem um tempo, né? E a gente não pode desperdiçar. A gente tem que procurar fazer o melhor, não só pela gente, mas também pelas pessoas, né? E o futebol? De onde então, o futebol junto com a educação física. A gente sempre teve uma queda muito grande pelo esporte, né? Eu fiz várias modalidades esportivas e no futebol eu jogava como goleiro, eu era goleiro, joguei aqui no Paulistinha, joguei no Ítalo, no ICIB, e depois com 16 para 17 anos eu fui para o Grêmio. Então eu era ainda jovem, eu ainda era um juvenil, na verdade, mas eu já estava como um terceiro goleiro, segundo goleiro na equipe profissional do Grêmio. E aí surgiu a oportunidade, eu acabei entrando, mesmo com 17 anos ainda, eu acabei entrando e a gente tinha uma equipe muito boa, muito forte naquela época. Você lembra o ano? O Grêmio São Carlos, 79. 79. 1979, a equipe era muito boa, muito forte. Foi 79 que teve aquele episódio lá de Taquaritinga ou 78? Não foi 79, foi outro ano. Eu não vou lembrar o ano. Acho que é 78. 79 nós tínhamos uma ótima equipe, uma equipe muito bem montada, né? E estávamos entre as 6 principais equipes. E naquela ocasião o Grêmio São Carlense ele jogava o que chamava de divisão intermediária. Isso. Então você tinha as divisões do Campeonato Paulista, era a divisão especial, que jogava as grandes equipes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Santos, era a divisão especial, e aí já vinha a divisão do Grêmio, que era a divisão intermediária. Depois da intermediária que vinha a primeira, segunda, terceira divisão. E a equipe do Grêmio era muito forte, né? Naquele ano, a equipe que subiu, que ganhou o Campeonato Paulista da divisão intermediária, eu lembro que foi o Esporte Clube Taubaté. E o Taubaté jogando conosco aqui no campo do São Carlos Clube, que aquele jogo não foi no Luizão, foi uma quarta-feira à noite, pelo sistema de iluminação do São Carlos Clube, foi no campo do Paulista, né? Que a gente chamava Campo do Paulista. Naquele jogo nós ganhamos do Taubaté aqui de 2-1. O Jaime era o lateral direito, fez um gol de falta de longe, depois o Jaime foi para o Cruzeiro. Vários jogadores daquela equipe depois foram para grandes equipes no contexto nacional, né? E nós tínhamos realmente uma equipe muito forte e eu tive a oportunidade, naquele ano, de estar jogando como goleiro do Grêmio Esportivo São Carlense. Depois, até por uma questão que eu já falei, de orientação de vida, de família, de pais, eu acabei, no ano seguinte, com 18 para 19 anos, eu acabei optando em seguir os estudos para fazer uma faculdade, para me formar, porque essa era a orientação que eu tinha de família, e acabei, então, parando com o futebol, embora tivesse essa possibilidade de eu seguir a carreira do futebol, mas eu acabei optando realmente em ir para a área dos estudos, que foi uma opção bem feita. Eu acho que a gente nunca perde nada por buscar os estudos, mesmo para quem está interessado em ser atleta, jogar, os garotos, os jovens que quiserem ir pelo caminho do esporte, né? É muito bom, muito positivo, mas não deixe os estudos. O estudo é sempre importante, o estudo tem que vir sempre junto com as outras coisas que você tem gosto de fazer. Então, estudar, fazer, aprender, poder ir adiante é sempre um caminho importante para todas as pessoas. Tá, eu vou insistir nessa coisa do goleiro ainda. Você falou, 16, 17 anos, estava no auge da juventude ali. Quem que era os seus goleiros preferidos? Vou citar alguns aqui da época, que eu lembro de cabeça. Leão, Palmeiras, Valdir Pérez no São Paulo, Marola no Santos, Jairo, Tobias ali no Corinthians. Enfim, Neneca no Guarani, campeão em 78, campeão brasileiro em 78. João Leite lá no Atlético Mineiro.
Mazzaropi no Grêmio, lá do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Vou lembrar mais algum aí dessa época aí. Tem mais gente. Tem o Benítez, paraguaio, lá no Inter, tricampeão com o Silvio Andrade. Grande goleiro também. Grande mesmo, né? Ele era grande. Enorme. Enorme. O homem parecia um tanque. Quem que era o seu goleiro favorito dessa época? Eu tinha muita admiração pelo Leão. O Leão era uma referência para mim. Naquela década de 70, né? 72, 73, o Palmeiras tinha uma grande equipe, né? Jogava Segunda Leão. Academia. Ademir da Guia, Dudu, toda aquela equipe toda, Luiz Pereira. E o Leão era um grande goleiro, um goleiro referência. Então eu tive o Leão como um ícone, né? O Neneca, do Guarani, era um grande goleiro também, um goleiro que eu estimava muito, a habilidade, a agilidade dele. Então eu tinha vários, né? Eram bons goleiros, mas esses realmente eram os que a gente tinha, eu pessoalmente tinha como maiores referências, né? E nessa época o futebol era muito... Ele era diferente, ele era muito equilibrado, né? Ele era muito equilibrado. Você pegava equipes que às vezes não eram tão tradicionais, de tanto nome, tinham grandes jogadores, né? Você pegava o Guarani, você pegava o Juventus, a Ponte Preta, equipes de uma qualidade, né, impressionante. São Bento, 15 né? de Jaú naquela época. Então, assim, eram equipes muito fortes, né? Muito fortes, muito competitivas, né? E aí, com a diferença dos investimentos, algumas equipes foram cada vez distanciando mais e hoje a dificuldade para se manter uma equipe no interior do estado, numa cidade menor, é muito grande. É muito difícil. Mirassol que está sendo aí uma surpresa, porque os gestores lá são inteligentes, né? Sim, sim. Tá melhor que muito time grande aí, inclusive, né? Na atualidade. E, bom, depois dessa fase da sua vida, aí veio o Banco do Brasil? Foi. E aí? Eu, bastante jovem, né, eu me preparei para fazer meus estudos e aí, junto aos estudos, até por uma questão mesmo de família, da gente poder compor a renda familiar e tudo mais, eu fui prestar concurso. Então, eu prestei concurso Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Comecei na Caixa Econômica Federal, foi o primeiro concurso que chamou. Eu tinha feito Caixa Econômica Federal, tinha feito o Banco do Brasil, o concurso do Banespa, na época. E o primeiro que chamou foi a Caixa Federal. Eu entrei pela Caixa Federal, fui economiário, tenho grandes amigos desse tempo todo, tenho muito carinho pela Caixa Econômica, trabalho social importante. O que é economiário? Economiário é a pessoa que é funcionário de uma Caixa Econômica. Antes tinha a Caixa Econômica Federal, tinha a Caixa Econômica do Estado também, né? Nossa, e o economiário é como chamava o funcionário concursado que entrava. Que era o bancário. Que era o bancário, mas como era uma Caixa Econômica... bancário era dos bancos e quem era de Caixa Econômica era economiário, né? Tá. Então tinha essa... Caixa Econômica. Embora as funções são semelhantes, mas a instituição era um pouco diferente. E aí depois acabei indo para o Banco do Brasil, né? No momento, naquela ocasião, era mais favorável para o que eu pretendia desenvolver, os horários do Banco do Brasil eram mais favoráveis para mim. Eu acabei ficando pouco tempo na Caixa Econômica, fui para o Banco do Brasil, e no Banco do Brasil eu passei lá 34 anos. Muito aprendizado, o banco ele dá um aprendizado de vida muito grande. Eu aprendi muito no setor financeiro, um setor que eu tinha facilidade, mas a gente tem qualquer profissão, qualquer trabalho que a gente vai exercer, a gente tem que ter sempre a disposição de evoluir, de aprender, fazer os cursos que precisar fazer, procurar acompanhar o que vai mudando pelo caminho. Eu digo que eu trabalhei em 3 bancos diferentes sem sair do Banco do Brasil. Épocas diferentes. Gestões, né? Teve a época que o Banco do Brasil ele tinha a Caixa Movimento, que a gente chamava, que era todo o dinheiro do governo era transferido via Banco do Brasil. Então, o banco tinha uma estrutura voltada para operar com o caixa do governo. Quando deixou de ter a conta movimento, o banco passou a ser outro banco. Ele teve que buscar recursos no mercado. Ser um banco comercial, buscar os recursos do mercado. E o banco tinha uma forte tradição e trabalho todo ao setor agrícola no Brasil todo, aonde ninguém chegava uma agência do Banco do Brasil nos rincões mais distantes desse país. Então teve toda uma evolução, todo um trabalho. Desde o século XIX, né? Desde Dom Pedro. Então, assim, é uma instituição de mais de 200 anos, passou por vários momentos. E eu aprendi muito, né? Não só pelo banco, mas também
pelos colegas, por todos os colegas que eu tive a oportunidade de conviver. Eu sempre aprendi muito com o pessoal do banco, num sistema que a gente, às vezes, é difícil, porque o banco ele está sempre buscando lucro. E, às vezes, você convive com as pessoas num momento de dificuldade, que estão procurando o banco num momento difícil, num momento que precisa sair de uma situação delicada e tudo mais. Então, a gente sempre procurou, né, trabalhando dentro do banco, também olhar o lado social, também olhar o que tinha de possibilidades melhores para as pessoas, né? Então, assim, em qualquer lugar onde você trabalhar, onde você estiver, né, e a gente fala muito na questão dos jovens, né, tenha sempre em mente que todo trabalho é digno, tudo que se faz é importante, né, e em todas as áreas de atuação você pode fazer a diferença. Não só pelo salário, não só pelo dinheiro, mas também no convívio com as pessoas. Tanto com o convívio com as pessoas dentro da onde você trabalha, como também na relação com o público, na relação com as outras instituições, né? A gente pode fazer que as coisas sejam positivas em qualquer lugar. Parte 3, política. Como que surgiu a política? Então, eu sempre fui muito incomodado, né, com as questões sociais. Eu sempre atuei, como desde pequeno, até por orientação e por seguir aí as convicções da minha mãe. A gente sempre atuou muito em trabalho voluntário, em grupos, coletivos e tudo mais. E eu entendi em algum momento, já estava no Banco do Brasil, inclusive, já era funcionário de carreira do Banco, carreira administrativa do Banco do Brasil, e eu entendi que o meio público, né, a política, poderia ser uma ferramenta que propiciasse a gente, atuando, fazer algo que atingisse muito mais pessoas. Então, aquilo que a gente faz na instituição, na associação, no bairro é importante, tem um alcance, e eu entendi que a gente poderia ampliar aquilo através da vida pública. De repente, você fazer coisas que pudessem beneficiar um número maior de pessoas. Foi nessa ideia, né, que eu comecei a pensar na possibilidade de me candidatar, de ser um vereador. Conversei bastante com meu pai tinha uma preocupação grande. Meu pai falava: "Ih, filho, será? Isso, né, eu te conheço, você vai ter muita dor de cabeça, seu jeito de ser, você vai passar muito perrengue e tal." Eu falei: "Não tem problema, pai. Aquilo que a gente é", e eu sempre falei isso para o meu pai, e talvez isso tenha tranquilizado ele um pouco. Eu falei: "Aquilo que a gente é, a gente pode ser em qualquer lugar." Isso não é só na política. Isso vale em qualquer atividade, isso vale em qualquer lugar. A pessoa, ela pode ser como ela é. Pode ser que tenha mais dificuldade. Então, pode ser que tenha mais dificuldade para trabalhar, para conseguir os resultados, para conseguir as coisas que gostaria. Pode ser que tenha mais dificuldade, tenha mais resistência, né? Mas ninguém te obriga a fazer as coisas do jeito que você não quer fazer. Pode ser que você tenha até que mudar, ir para outro lugar, fazer outra coisa, não tem problema. Mas tem que tentar, a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, né? E com essa convicção que eu entendi que eu poderia, talvez, contribuir de alguma forma na vida pública. Eu fui sair candidato, a primeira vez eu não tinha nenhuma experiência, eu era muito jovem, muito novo. A minha votação foi boa, mas não foi suficiente. Até surpreendeu as pessoas eu ter a votação que eu tive à época. Para 1988, mais de 300 votos, era bastante voto em São Carlos, a população era muito menor. E na segunda eleição, depois, aí eu elegi vereador em 92, assumi em 93, e aí eu fiz 3 mandatos de vereador, fui reelegendo, sempre ampliando bastante a votação. Foram 3 mandatos de vereador, onde a gente procurou, na verdade, né, tá sempre buscando de forma independente, sem estar amarrado, sem estar preso de forma política nenhuma, mas sempre procurando ler os projetos, entender bem as leis, procurando aprender. Eu tinha sempre a disposição de estar buscando fazer curso. Então, eu fui aprender como é que eram as licitações lá no centro, dentro da USP, em São Paulo. Eles tinham cursos gratuitos. Então, a Fundação Faria Lima, que funcionava dentro da USP, o CEPAM, ele dava cursos gratuitos.
E eu ia para São Paulo, ia lá fazer os cursos gratuitos. Então, eu fiz curso de licitações, eu fiz curso na área de social, né, de serviço social, alguns cursos que eles davam. Fiz cursos na questão de investigação, de contas públicas. Então, eram cursos gratuitos, sempre procurando aprender. E a experiência do dia a dia, né, mantendo sempre uma coerência, procurando ter uma atitude boa, uma atitude séria. E aí eu acabei indo pela vida pública, fui 3 vezes vereador, depois eu fui candidato a prefeito, não me elegi, então eu fiquei fora 4 anos. Depois eu fui candidato a vice-prefeito, não elegi, fiquei mais 4 anos. Depois eu voltei como vereador e fiz mais um mandato, o 4º mandato de vereador. Depois desse 4º mandato de vereador, eu saí candidato a prefeito novamente, à época. Teve mais 23 mil votos. Foram 23 mil votos aproximadamente. Elegeu o Ayrton Garcia prefeito, né? Os candidatos eram o Ayrton, eu, o Neto Donato era candidato, o Lineu era candidato. Isso. Tinha mais 1 ou 2 candidatos. Acho que o Tófilo, né? Deonir? Não, Deonir não. Deonir veio depois. É o seguinte. E aí, nessa eleição, a gente fez um trabalho que a gente acreditava. Deonir, não, nessa não. Não? Não. Nessa tinha um outro que acho que era do PSTU, que era candidato. Ah, é verdade. Que era, acho que, das universidades. O Deonir veio depois. E aí, elegeu o Ayrton, 2016, eleição de 2016, elegeu o Ayrton. Em dezembro de 2016, o Ayrton me chamou, conversou comigo, falou: Bragato, eu gostaria que você pudesse compor junto com a gente, estar dentro da gestão. E, para minha surpresa, como nós fizemos todo um trabalho de preparação de um plano de governo, nós tínhamos uma equipe enorme, grande, trabalhando em cada setor, com pessoas de cada setor, fazendo uma proposta para a cidade. Foi assim que nós fomos para a eleição, né? O Ayrton, inclusive, solicitou depois que eles gostariam, inclusive, de estar utilizando, aproveitando vários aspectos do nosso plano de governo que a gente tinha apresentado. Nós não tínhamos vínculo nenhum, não tínhamos nada conversado. Eu conversei com pessoas que eram ligadas a mim, que estavam no grupo político que eu estava, fiz uma reunião, conversei com as pessoas, falei do convite do prefeito, porque a gente vinha dividindo todo esse trabalho, né? E houve um entendimento que não teria dificuldade, não teria problema. A gente tinha uma proposta para a prefeitura e a gente poderia executar aquilo que a gente se dispunha a fazer num determinado setor. E aí o Ayrton me convidou. O Ayrton foi muito claro, inclusive, na proposta, falou: vocês vão ter gestão, todos os secretários vão ter autonomia de gestão, vão poder estar com uma equipe próxima de vocês, que vocês montam e tudo mais. E o Ayrton cumpriu muito tudo que ele combinou. E a gente pôde, junto com o Ayrton, em 2017, estabelecer um programa de trabalho. Eu fui para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, com uma equipe muito boa, mais as pessoas de carreira que já estavam lá, excelentes funcionários também da Prefeitura, que estavam na Secretaria, e nós pudemos fazer todo um programa de trabalho, onde nós desenvolvemos muito no trabalho, emprego e renda. Um grande desafio. Eu vinha uma coisa nova. Eu vinha do legislativo, então, é uma outra realidade, né? Então eu vinha uma pessoa que estudava leis, que propunha mudanças legislativas, que fiscalizava a prefeitura. Eu sempre fui um vereador muito fiscalizador de todas as gestões. A gente representava, procurava encaminhar as demandas da cidade para a prefeitura e tudo mais. E aí você vai para o executivo. Mas aí faz diferença toda a minha experiência e o aprendizado que eu trago da gestão financeira e do Banco do Brasil. Porque como eu fui da carreira administrativa do Banco do Brasil, então eu vim também de um aprendizado de gestor, de gestão, né? E aí, além da educação física, eu tinha também, procurei também fazer mais formações, mais cursos, para poder atuar melhor junto à prefeitura, e fiz gestão empresarial estratégica. Fiz gestão estratégica empresarial, que abre também ainda mais a nossa condição de gestão. E aí eu trabalhei junto com a Ayrton esses primeiros 4 anos. Foi um trabalho de recuperação da cidade, foi um trabalho muito positivo. Nós pudemos oferecer mais de 2.000 vagas de cursos profissionalizantes para jovens, adultos, pessoas da terceira idade. Nós abrimos uma frente de formação, de qualificação profissional muito forte, muito boa.
Demos uma nova condição para a economia solidária, que vinha num período difícil, delicado. Reorganizamos a economia solidária, reabrimos o centro público, né? Ampliamos um centro público na cidade de Iraci, onde fazia parte de um convênio federal. Recuperamos o convênio federal também, recuperamos o Banco do Povo, fizemos um trabalho de gestão que deu um novo gás, né, para esse setor, principalmente preocupados com a qualificação profissional, colocar as pessoas em melhores condições para o trabalho. Ficamos entre as 3 cidades do estado de São Paulo que mais ofereceram, na época chamava Time do Emprego, que é aquela preparação da pessoa para estar em condições melhores, de preparar um currículo, de fazer uma entrevista, como se posicionar num trabalho, numa empresa. Então, nós tivemos realmente uma atenção grande nessa parte da educação para o trabalho, né? E pudemos desenvolver vários trabalhos nesse sentido, né? Várias questões nessa área. Passamos esses primeiros 4 anos com a Airton realmente fazendo esse trabalho e foi, para nós, muito realizador. A gente se sentiu muito bem de poder ter contribuído com a cidade e principalmente com as pessoas. É muito bom, Ângelo, é muito bom a todos que nos acompanham, quando você vai fazer a formação, a entrega do certificado de formação de uma nova turma num curso profissionalizante e a pessoa precisa pedir permissão no local de trabalho para vir receber o diploma. Porque enquanto ela estava fazendo o curso, enquanto ela fez o time do emprego, enquanto ela fez o curso profissionalizante, ela já conseguiu a colocação do trabalho. E aí ela veio receber o diploma já trabalhando, né? E isso é importante a gente dizer, porque isso não é um trabalho meu. Nós só éramos uma grande equipe. Uma equipe, todo mundo trabalhou muito. Nós fizemos time do emprego dentro da Fundação Casa. Nós fizemos time do emprego na cidade de Iraci, nós fizemos time do emprego em Santa Eudócia. Pessoas que iam se revezando, formadores dentro da nossa equipe, que foram se revezando. E era à noite, era sábado, era domingo, era de manhã. E nunca ninguém falou para mim, Bragato, poxa, mas não é essa a minha relação de trabalho. Não. Pessoas com boa vontade, querendo fazer pelo próximo, né? Daí o êxito, daí o resultado, daí a gente sentia a satisfação daquilo que eu pensei quando eu pensei em entrar na política. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai poder atuar e oferecer muito mais, né, do que a gente já vinha oferecendo. Então, foi realmente um grande desafio ir para o Executivo. Depois disso, o Airton me convidou, me chamou se eu topava fazer um trabalho junto à Proab. Tem a Proab, a Proab passou por um período delicado, um período difícil, tinha algumas situações, inclusive, em relação às pessoas que trabalhavam lá, que era bastante delicada, bastante difícil. Nós levamos uma equipe enxuta, mas muito boa também, né? Trabalharam comigo lá a Rita, o Negreto, né? Uma pessoa de carreira também da prefeitura que trabalhou excelentes projetos lá conosco, trabalhou junto com a gente. Uma equipe enxuta, mais as pessoas da própria Proab, o pessoal da área social, do atendimento, todos os setores trabalhando muito bem, trabalhando de forma muito, muito séria, muito correta. Fizemos um trabalho em 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, um trabalho de reestruturação, de uma recuperação que precisava ser feita. E foi muito positivo, né? Nós conseguimos dar uma nova possibilidade para a Proab voltar a exercer várias funções que ela tinha e recuperamos também alguns convênios, Caixa Econômica Federal, algumas coisas que a gente conseguiu estruturar. E aí depois, já numa nova mudança dentro da segunda administração do Airton, quando o Neto, inclusive, foi já como secretário de governo, na época já do Airton, 2 anos antes de terminar o mandato, que entendeu-se que São Carlos precisava organizar as administrações regionais. A cidade vai crescendo. Hoje nós estamos numa cidade de um porte já bem maior, já com mais de 260 mil habitantes. A cidade cresceu bastante em vários setores da periferia e entendeu-se que tem regiões com diferenças importantes e que precisam de atenções diferentes também importantes. Então, resolveu-se fazer a criação das administrações regionais. Então, também com uma equipe reduzida, de muita qualidade, a Rita esteve comigo também nesse projeto e nós pudemos, então, instalar as administrações regionais,
onde cada região com um diretor para poder cuidar de cada região, e nós demos assim milhares de encaminhamentos internos junto às secretarias, instalamos com dificuldade porque não tinha uma estrutura ainda ideal, adequada, mas todo mundo se dedicando, fazendo ainda o melhor. Tem secretaria? Tem, hoje ela não está como secretaria, mas ela está dentro da secretaria que antes era a Secretaria de Serviços Públicos, né? Agora é a secretaria que cuida da manutenção da cidade, E tem os administradores regionais? E tem os diretores regionais. Não é mais uma secretaria, mas é um setor dentro da outra secretaria que funciona e que continua esse trabalho de estar mais próximo dos bairros, estar mais próximo dos locais. Lógico que é sempre um desafio. Tem muita coisa para ser feita, a cidade precisa de bastante coisa e, aos poucos, vai se procurando conduzir para as melhorias. Eu vou, dentro dessa parte aí, eu vou fazer uma colocação muito minha. Eu acho que teve alguns equívocos nessa. Tudo bem, você pode até me dizer que a gente estava ali instalando, estava começando, tal. Tudo bem, mas que teve equívoco na minha visão como cidadão, às vezes como cidadão você consegue enxergar as coisas, né? Por exemplo, eu moro lá na Santa Felícia, você sabe disso. Estou lá há 36 anos. Na ocasião, vocês colocaram uma pessoa, a pessoa maravilhosa. Não vou citar o nome dele, mas você sabe quem que eu estou me referindo. Eu não quero queimar a pessoa. Pessoa sensacional, não tenho o que falar da pessoa. Porém, essa pessoa não convivia no dia a dia com a realidade da Santa Felícia. Então, muitas vezes eu cheguei a presenciar pessoalmente dessa pessoa ficar meio perdida, sem saber o que fazer, sem um horizonte ali. E não foi só ali, acho que teve outros bairros também que quem fez diretamente a indicação se equivocou nesse sentido de colocar alguém que vive ali a realidade, o dia a dia do bairro. Porque isso facilitaria, na minha visão, na minha concepção, na minha visão, isso facilitaria, inclusive, o contato dessa pessoa com os próprios moradores que já se identificariam com aquele cara que é do bairro. Então, eu acho que isso aí foi um ponto falho de vocês na ocasião. Eu estou colocando mesmo. Entendo. Sabe o que acontece, Ângelo? Assim, você instalar um trabalho novo é sempre algo muito delicado. E a gente que está, às vezes, dentro, a gente sabe do quanto cada um está lutando, se dedicando, procurando realmente fazer, sem nenhuma condição. Né? Nós tivemos a nossa secretaria instalada sem ter nem nada. Imagina nada de nada. E nós tocamos, e nós trabalhamos, entendeu? Porque era necessário, era importante fazer, precisava fazer. E todos esses que estavam lá com a gente, inclusive o do Santa Felícia, dedicou bastante, dedicou muito. É uma pessoa. Não estou dizendo que faltou dedicação. Uma pessoa extremamente dedicada. Eu vi inclusive, ele correndo atrás de secretarias. Ele correndo atrás de secretarias para conseguir, às vezes me chamando vamos tal, e vendo questões do bairro e levando para secretarias, aonde muitas vezes, como acontece também com o vereador, às vezes vê a situação, vê o problema e às vezes a quantidade de demandas que a cidade tem é muito maior do que aquela estrutura da outra secretaria daria para atender. Proporcional ao atendimento. E aí, quando essa pessoa faz a ponte, como o vereador faz a ponte, como o diretor do bairro faz a ponte, ele faz a ponte, mas aí chega na estrutura e a estrutura está apagando incêndio, está procurando fazer e não está numa dimensão suficiente para atender tudo o que gostaria. E é uma angústia, porque a pessoa que está no meio do caminho, como vereador, eu sei, porque eu já fui, eu sei como é que é, e a pessoa que está representando o bairro, às vezes é o presidente da associação de bairro. Ele vive uma angústia também. Porque quando ele chega lá onde seria o lugar para fazer, às vezes é a questão da saúde, às vezes é da educação, às vezes é o serviço público, às vezes é o serviço de água, né? Quando ele chega, às vezes, ele não consegue que aquilo que precisa seja feito no tempo que seria importante. Então, é difícil. Eu vejo pela dedicação, eu vejo pelo empenho, eu vejo pela vontade, pelo querer fazer, né? Então, nós temos, sim, ainda muito para avançar nas estruturas, né?
E eu acredito que até num começo de governo ainda é difícil, porque leva tempo para você conseguir dar a estrutura que precisa. As demandas são muito maiores. Só para ter uma ideia, eu não quero justificar nada, mas eu vivi o lado, eu vi a angústia dos colegas tentando, lutando, correndo atrás, e às vezes a estrutura não é suficiente para tudo, né? E cada região dessa são 38, 39 bairros. Cada então, região. Não é que a pessoa está numa região que tem 5, 6 bairros. A pessoa está numa região, todas as regiões, tirando Água Vermelha, que é um distrito, e tirando Santa Eudócia, que é um outro distrito, todas as demais regiões, 38, 39, 43 bairros. Bairros, né? Então, assim, é uma demanda, às vezes, que por mais que a pessoa com boa vontade queira fazer, primeiro, ele não tem as máquinas todas para fazer, ele não tem o recurso para fazer tudo. Isso daí eu então, tem sido, eu entendo o trabalho deles e tem sido bastante delicado isso. As pessoas às vezes não sabem, eu não vou falar isso aqui para justificar, não, mas todos que trabalharam durante esses 2 anos da instalação, trabalharam por conta própria, sem veículo, sem combustível, fizeram por conta própria, por conta de si mesmo, colocando dele. Entendeu? O empenho, o veículo, o combustível, as dificuldades. Então, às vezes, a gente está dentro, eu me emociono um pouco. Não, é bom você falar isso, viu? Eu me emociono um pouco para falar disso, bom você falar porque isso. eu entendo, a cobrança é importante, precisa cobrar. A população paga seus impostos, ela tem todo o direito, precisa cobrar. A gente tem que buscar mais estrutura, mais condições, mais equipamentos, mais máquinas, né? Só que muitas vezes, por mais que o gestor queira fazer, por mais que aquele funcionário que está ali queira fazer, ele tem dificuldade. Às vezes o cobertor não é nenhum cobertor, às vezes é um paninho para cobrir tudo, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando, sabe? Eu nunca parei de buscar os apoios, os conhecidos, os deputados, as pessoas que a gente conhece, para a gente conseguir canalizar mais recursos, canalizar máquinas, canalizar, sabe, emendas de fora, coisas que precisa. Porque, infelizmente, Ângelo, a verdade no nosso país é o seguinte: nós precisamos muito de uma reforma que realmente olhe para os municípios. Eu sou muito municipalista, eu sou vice-presidente da UVESP, é uma instituição do Estado que representa todos os vereadores da Câmara Municipal, e a gente luta muito pelo municipalismo. Por quê? O dinheiro, em grande parte, vai embora, volta o maquirela para os municípios. Só que nas últimas décadas, quase todos os serviços vieram para o município dar conta. E está vindo cada vez mais, né? A educação sempre foi transferida para o município. A saúde é em peso do município, do governo federal, né? Muito pouco do Estado. A segurança, totalmente hoje, se o município não se virar, sofre a população. E a gente não tem arrecadação suficiente para tudo isso que foi transferido para os municípios. Nós temos um movimento hoje nacional de municípios lutando para ver se a gente consiga rever o Pacto Federativo. Sabe, o recurso que está sendo canalizado cada vez mais para Brasília precisa ficar nos municípios, porque quem tem que dar conta, quem faz o serviço, quem convive com a população é o vereador, é o prefeito, é o presidente da associação de bairro, é o morador que está com dificuldade, que está vendo que está tendo falta disso, falta daquilo. Só que o recurso está concentrado e muitas vezes nessa distância muita coisa some pelo caminho. Então, assim, é uma luta, é uma angústia. Tem muita gente boa trabalhando em todos os setores, inclusive na vida pública. Então, tem muita gente nada boa. Contra a pessoa. É que às vezes é difícil entender, mas eu também não quero que isso sirva, não é desculpa, não é isso. Tem que buscar. Quem assume uma função pública, e eu sempre estive muito próximo, ou na função, ou próximo tem que se dedicar, das funções, né? A gente tem desafio, a gente está lá para isso. A população põe o voto, confia, é para a gente ir lá e dar conta, para a gente lutar. Falta recurso, vamos atrás. Tem que cortar, é que nem na casa da gente, né? Precisa, às vezes, cortar aqui, cortar ali para poder fazer alguma coisa, é que nem na casa da gente. Então, é um desafio grande. É um desafio grande, é um desafio importante. A gente tem muito para avançar, muito para evoluir, mas, assim, é importante a gente ter pessoas que se disponham a fazer o melhor, seja na sua associação de bairro,
seja no meio religioso, seja onde for que a pessoa participe. Pode ser com a vizinhança, pode ser dentro da própria família. Procura fazer o melhor, procura pensar no coletivo, procura fazer algo que seja bom para outra pessoa, né? Procure ter uma atitude assim, porque a gente precisa muito disso hoje. Verdade. A gente está vivendo um tempo, um mundo muito difícil. Muito imediatista, né? Nós estamos vendo muitas guerras pelo planeta, nós estamos vendo governos se fechando na sua condição econômica avantajada e colocando em dificuldade outros governos de outros países. Nós estamos vendo muitas vezes o egoísmo sobrepondo a solidariedade. E nós temos muita gente boa. Nosso país é muito rico em solidariedade. É muito rico em gente boa. O Brasil acho que é o coração Entende? do mundo, né, Braga? Então, assim, com certeza, nós temos muita gente boa. E é isso que motiva a gente a continuar lutando. Entendi. Vamos voltar um pouquinho à época de vereança. Fala para mim, 2 momentos, nessas 4 legislaturas que você teve oportunidade. Qual foi o momento mais difícil como vereador? Acho que não vai ter nenhum problema você falar, acredito Sim, que não. sim. E qual foi teu melhor feito ali, tua melhor realização na tua concepção como vereador? Qual foi teu maior conquista ali como vereador a favor da população? E qual foi o momento mais difícil, mais tenso ali para trabalhar, para atuar? Olha, Ângelo, eu sempre fui muito independente. Sim. Eu sempre fiscalizei muito. Eu sempre fiz questão que o dinheiro público fosse muito bem utilizado, muito bem cuidado. Então, eu acho que dos mandatos que eu fiz, com todos os encaminhamentos, melhorias de bairro, as coisas que a gente lutou, que a gente batalhou, que a gente pôde fazer, eu acho que a gente está atento como é que está sendo usado o recurso, para não se perder o recurso. Eu acho que esse trabalho que eu fiz de fiscalização foi muito sério, foi muito importante. Nós conseguimos estancar muitos ralos de dinheiro. Logo que eu entrei em 93, eu já fui relator de uma CPI, que às vezes as pessoas falam, isso não dá nada. Dá sim. Dá, Sabe? tá tendo agora As, lá em as Brasília aí do CPIs, as CPIs que eu INSS. participei, principalmente as que eu fui relator, a primeira, depois com o Penha de presidente, eu também participei de uma outra CPI, que eu fui relator, o Penha foi presidente, já no 4º mandato. E no primeiro mandato, logo que eu entrei, inclusive aprendi muito com o corpo jurídico da Câmara Municipal, o doutor Elício Decresse, saudoso doutor Elício Decresse, com quem eu aprendi muito, né? As CPIs tiveram resultado, sabe? As pessoas que tinham tido problemas de conduta foram chamadas à justiça. As pessoas foram... pegou condenação civil, pegou condenação criminal, nós tivemos situações desse tipo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são importantíssimas no trabalho legislativo em todas as instâncias, nas câmaras municipais das cidades, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado. É importante, né? Não pode ser só isso é só uma parte, isso é um dos 3 pilares principais, fiscalização. Porque o dinheiro, quando ele é bem empregado, ele beneficia a população. Se o dinheiro é desviado, ele prejudica a população. Quando a gente vê um desvio federal do dinheiro do INSS, como nós vimos agora recentemente, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Claro. É dinheiro das pessoas. Não é nem dinheiro público, é dinheiro da população, do aposentado, que era para estar na casa dele, para comprar um pouquinho mais de alimento, um remédio. E foi desviado na mão grande. Tem que ter fiscalização. Quando falta fiscalização, quem paga é o povo, é a população. Então, assim, eu sempre procurei pautar. Então, eu acho que esse trabalho, embora não é o trabalho mais gostoso de fazer, mas foi uma contribuição que eu reputo importante, sabe? Porque nós trabalhamos muito sério nisso. E quando você faz um trabalho de fiscalização, é um trabalho que só quem faz sabe o que passa. Porque você tem várias correntes em todos os meios tentando derrubar o seu trabalho. As pessoas que estão, muitas vezes, procurando gerar desvios no dinheiro público do país, eles têm esquemas poderosíssimos, fortíssimos, né? Eles são capazes de qualquer coisa. Não estou falando... É a verdade, é a realidade, certo? Eu, em algumas vezes, precisei tirar minha família de casa. Isso eu estou falando aqui hoje. Eu nunca falei isso em lugar nenhum.
Você, como meu amigo, como uma pessoa que eu convivo de família, talvez nem você soubesse disso. Mas a minha família, minha filha pequena de colo, a mãe dela, a gente em casa, eu sei quantas vezes eu precisei tirar minha família de casa por ameaça. Então, não é brincadeira. Quando você atua Quando eu falo essas coisas, me emociona, porque a gente que vive, a gente sabe o que a gente está enfrentando. A gente está enfrentando gente que muitas vezes é capaz de qualquer coisa. Nós colhemos depoimento a portas fechadas na Câmara Municipal, na comissão em 93, que foi dito, foi registrado que eu estava sob ameaça. Grave, entendeu? Qual foi a comissão do que era, você lembra? Era uma comissão de inquérito que envolvia uma das instituições ligadas à prefeitura aqui em São Carlos, na época. Na época foi a FESC. Lá na época. Tá. Então, o presidente da comissão era o Azuaite, o vereador Azuaite, ele lembra muito bem disso. Eu era o relator. Era meu primeiro ano de mandato, então aprendi muito, é uma responsabilidade muito grande. Mas tudo isso, assim, vale a pena. A gente sabe pelo que a gente está lutando, a gente está lutando pelo que é certo. A gente sabe que aquele dinheiro tem que ir para o lugar certo, tem que ir para a saúde, tem que ir para a educação, tem que ir para manter melhor a cidade, entendeu? Então, assim, é importante, é importante. É o ideal? Não é. Eu gostaria de todo aquele tempo que eu fiquei fazendo inquérito, que eu fiquei cuidando de depoimentos, que eu fiquei trabalhando para fazer relatórios, meses e meses e meses debruçado nisso, eu gostaria de estar fazendo encaminhamentos para conseguir melhorar uma área de lazer, melhorar um atendimento de saúde, melhorar as condições de uma escola. Tudo isso é muito mais saudável, muito mais gostoso, mas são funções que precisam ser cumpridas, né? E assim, em termos de... Você falou da questão, né, do que foi mais difícil, foi mais assim, trabalhoso. Foi mais difícil. Essa é a parte mais difícil. A fiscalização bem feita é difícil. Você enfrenta coisas que você nem imagina. Né? Esse episódio da CPI, é um episódio acho que ele já entra está respondendo as duas coisas, creio eu. Sim. Foi o mais difícil e, de repente, o que mais te deu prazer ali. Prazer que eu digo, não é prazer, vamos usar uma outra palavra. Foi o que te deu, assim... Você saiu ali com a missão cumprida perante a sociedade. O que deu mais... Esse é um dos aspectos, né? Mas tem os aspectos também de quando você faz um encaminhamento, que as coisas caminham bem, que melhora uma escola, que melhora um atendimento de saúde, quando você consegue, às vezes, uma emenda parlamentar de fora, que você foi lá, batalhou, conseguiu, trouxe recursos, entendeu? A gente teve a oportunidade de participar de vários encaminhamentos dessa forma, né? E sempre de forma independente, né? Então, é aquilo que a gente se dispõe a fazer. É aquilo que a gente se dispõe a fazer. Eu acho que até na questão da gente poder servir um pouquinho de espelho, da gente poder, mostrar que é possível, é viável. As pessoas podem ser aquilo que elas quiserem em qualquer lugar. Vai ter dificuldade, vai sofrer, vai passar perrengue, vai passar aperto? Com certeza. Enfrentar o que tem de errado não é fácil. Entendeu? Muitas vezes é muito difícil. Eu reconheço muito, Ângelo, e valorizo muito o setor de segurança pública, sabe? Eu sempre tive grandes amigos e pessoas extremamente honestas, empenhadas, lutando dia a dia, saindo de casa, deixando a família, para enfrentar o dia a dia de uma cidade, muitas vezes, que a pessoa sabe que vai e não sabe se volta. Sabe? E a grande maioria, grande maioria, não é desse noticiário que às vezes sai de que o policial isso, não sei quem aquilo, o comandante não sei o quê, ou a polícia, olha, fizeram aquilo de errado e tal. Isso é a exceção. Isso não é a regra. Sabe? A gente precisa respeitar as pessoas que dão a vida, que trabalham no dia a dia, que lutam. Porque se tem alguma coisa errada, tem em todos os setores, né? Quanta coisa errada, às vezes, fora, não no setor público, na iniciativa privada e tal, e quanta coisa boa, quantas empresas fazendo coisas boas, sabe, tendo atenção, tendo um bom trabalho, uma boa dedicação, e esse pessoal que sai no dia a dia para enfrentar a bandidagem,
esse pessoal precisa muito respeito, precisa muita consideração. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, sabe? Todas as instituições de segurança pública. São pessoas, pior, né? São pessoas de grande valor, de grande luta, tem família, tem filho, aí cada vez mais, tem família, tem filho, está enfrentando o que tem de mais pesado, de mais difícil, sabe? Vamos saber respeitar, vamos saber que a grande maioria é gente honesta, é gente boa, é gente que luta, é gente que põe a própria vida, muitas vezes, em defesa da população. Então, nós precisamos saber respeitar o trabalho de todos, respeitar o trabalho das pessoas. Não é só na vida pública, em todo lugar. A gente precisa entender, às vezes, a dificuldade da outra pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, está passando por um momento delicado, a pessoa está precisando, às vezes, de um abraço, de alguém que ouça, de um apoio. Às vezes a pessoa está num momento difícil por alguma situação de vida. A gente precisa ter um pouco mais de empatia. Nós precisamos olhar um pouco para o próximo, com um pouco mais de humanidade. Nós não podemos perder isso. Verdade, verdade mesmo. Bem falado. Bragato, então, você não é vereador, mas você falou aí você é vice-presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, está na prefeitura ali, numa secretaria a qual relação institucional... Legislativas, né? Então, continua tendo contato com a Câmara, é uma coisa que permanece aí em você. De toda essa experiência que já teve em Câmara, como vereador, e agora nessa nova situação aí, mudou também a forma de lidar com o ego das pessoas também, de lá para cá? E como que é, cara, um dia a dia ali para você e Valdomiro administrar para, né, avalizar ali para o prefeito, aliviar um pouco a barra do prefeito nessa parte de ter que chegar, conversar com o vereador, de repente explicar uma situação ali para ele tá naquela ansiedade de um determinado projeto, de um determinado requerimento, ele quer porque quer, mas não é ali o momento exato para vocês conseguirem convencer o cara. Como que é feito esse trabalho da equipe aí, você, Valdomiro, e a equipe com os vereadores hoje? A nossa equipe na Secretaria Municipal de Relações Legislativas é uma equipe bastante enxuta, bastante coesa, né? São poucas pessoas. E o nosso secretário, Valdomiro Bueno, é um secretário extremamente habilidoso no sentido do diálogo, no sentido de ouvir, no sentido de buscar soluções, né? Eu acho que é a pessoa certa no lugar certo. Uma pessoa que tem bom trânsito com todos os vereadores, vereadoras, uma pessoa que... Sereno, né? Sereno, uma pessoa de diálogo, que ouve, uma pessoa que não faz diferença entre partidos, nada disso, o próprio governo orienta nesse sentido. O Valdomiro é a pessoa certa para fazer isso, trata todo mundo da mesma forma, as possibilidades são as mesmas para todos. Então, assim, tem sido uma satisfação enorme. Conheço o trabalho dele já há bastante tempo, ele tem uma larga experiência também em setores públicos, tanto dos municípios, como também do governo estadual, já atuou em várias áreas diferentes, conhece muito bem a Câmara, e está fazendo um trabalho muito positivo nesse sentido. Então, é uma satisfação poder estar junto nessa equipe. Essa parte é mais árdua, é a parte que ele faz mesmo, né? É mais da linha dele mesmo, ter esse tratamento, esse cuidado. É importante que tenha uma única pessoa fazendo essa locução, né? Que os vereadores tratem com essa pessoa. Eu achei que o Valdomiro faz, inclusive, a interlocução com as demais secretarias também, os encaminhamentos. O nosso setor, ele faz a transição de tudo que vai da prefeitura para a Câmara, os projetos de lei, todos os encaminhamentos que são da prefeitura para a Câmara, para os projetos de votação, suplementações e tudo mais, e também recebe da Câmara todos os encaminhamentos de todos os vereadores. Então, os vereadores estão andando pela cidade, estão vendo as dificuldades, vendo os problemas, representando a população, que é do ofício deles. Os requerimentos eles encaminham todos os requerimentos, as indicações, as propostas de melhorias e tudo mais, encaminha para a secretaria. A nossa secretaria, com uma equipe muito boa, poucas pessoas, mas trabalhando muito bem, faz o encaminhamento para as demais secretarias, né?
recebe dentro do prazo, porque tem um prazo para responder à Câmara, como é que vai ser a solução, o que vai ser respondido para cada demanda que o vereador trouxe. E aí é feito o encaminhamento para a Câmara Municipal também das respostas, dos posicionamentos de todas as secretarias. Então, ali transita tudo entre a Câmara e a Prefeitura. Então, tem essa parte mais política, que o Valdomiro faz muito bem, né? Todo esse contato, esse Você entendimento. faz a parte técnica. Nós fazemos o acompanhamento pela experiência, pelo traquejo, pelo trabalho. A gente procura dar suporte. Eu como secretário adjunto, procuro dar o suporte que o Valdomiro precisar na atuação dele e também dar o suporte que o setor precisa, às vezes, com a experiência, com o entendimento, às vezes, dos processos, da própria Câmara, das legislações. Então, a gente faz um trabalho assim, cada um dá a sua contribuição, a equipe é muito boa e tem feito um trabalho muito positivo. Você falar isso, porque se discute muito aí na sociedade essa questão de secretário adjunto. Tem hora que é muito questionado, mas tem realmente a necessidade de ter um secretário adjunto? Isso aí não é só politicagem, não é dando ali uma... O cara ajudou lá o prefeito na época da campanha, ele precisa arrumar um cargo ali para contemplar a ajuda que o cara deu na campanha e dar um cargo desse pro cara, da forma que você está colocando, fica até bom para esclarecer para as pessoas. Sim. A utilidade que você está tendo como um secretário adjunto. E assim, eu falo porque eu tenho mais facilidade de falar daquilo que eu vivo no dia a dia. Mas eu vejo os outros secretários adjuntos também servindo e muito. A demanda é grande, Ângelo. A demanda é muito grande. São 21 vereadores, tem um secretário, são centenas de requerimentos por semana, entendeu? Por mês. Por mês são centenas de requerimentos, de demandas, de necessidades e tal. Então, assim, é um volume grande. Hoje, você cuidar de uma cidade, cuidar da casa da gente já dá trabalho, com várias coisas que tem que administrar, é o financeiro, é a emergência, o cano que estourou tal. A prefeitura é de uma dimensão muito grande. São Carlos está num porte de cidade que, inclusive, administrativamente existe já esse cuidado, essa preocupação, porque outras cidades que nós olhamos hoje muito maiores explodiram. E nós precisamos ter esses cuidados muito bons. Então, eu vejo o trabalho de secretários adjuntos, junto com os seus secretários, no dia a dia, fazendo de tudo para dar conta, porque é bastante coisa, é muita coisa. São vários setores. Teve secretaria, que antes era secretaria, como as administrações regionais, que hoje é um secretário adjunto que toca. Então, também houve algumas expansões, mas também houve algumas diminuições. A questão é que a cidade está sempre crescendo. Eu, quando entrei a primeira vez de vereador, tinha 90 mil pessoas em São Carlos. Hoje tem 260. Não, acho que 360 é a população normal da cidade. Na época das universidades chega a 300. Você pega os outros setores, né? Uma instituição que eu respeito demais, que é uma instituição assim, que salva vidas. O Corpo de Bombeiros, que também é ligado à área de segurança do Estado, né? Olha quanto que aumenta a população. E as estruturas, muitas vezes, para aqueles homens e mulheres que estão lá dedicados para fazer o melhor pela população, muitas vezes a estrutura precária deles é minúscula, perto do aumento da demanda. A cidade cresceu 5, 6 vezes nos últimos 20 anos. A própria polícia militar, né? O comandante sempre reclama que o efetivo é E aquelas baixo. pessoas estão fazendo o melhor, estão dando o melhor, estão fazendo o melhor. Aí você vê, uma época de seca, tem 30 incêndios ao mesmo tempo, tem 30 focos de incêndio. Sabe? Como é que vai? Sabe? Então, assim, eu vejo hoje um grande desafio em todas as áreas públicas, seja municipal, estadual, federal. Precisa ter um redimensionamento das estruturas. Se continuar diminuindo a estrutura com a expansão das cidades, da população e dos problemas, nós estamos caminhando cada vez mais para uma situação explosiva, difícil de administrar. E a rapidez com que você precisa, às vezes, acompanhar é muito maior. Né? Quanto que você precisa perfurar de novos poços, quanto que você precisa de captar de água superficial, né? Quanto que você precisa gerar de novas reservações para você conseguir atender todo o crescimento que a cidade tem, que a população tem. Mas está faltando, precisa resolver? Precisa resolver.
E a gente vai sempre assim, esperando que se consiga, mas nós vivemos hoje uma situação descompensada. O dinheiro está concentrado em Brasília, não deveria estar. Tinha que estar no município. Por quê? Porque é mais fácil administrar e fazer certo no município e é mais fácil a população fiscalizar, acompanhar junto com os vereadores e ver onde é que está indo isso, como é que está sendo feito. Então nós precisamos inverter essa situação, que hoje ainda tem propostas que vão canalizar mais recursos para o federal para depois voltar para o município. Até o ISS, que é um imposto sobre serviços, que é estritamente, sempre foi do município, vai ser canalizado para Brasília. Está errado, está invertido, não pode, sabe? Os municípios não vão dar conta. Vai virar emenda parlamentar de deputado. Então, nós estamos num movimento grande, como você falou da UVESP, nós estamos numa união grande dos municípios, das pessoas representativas, acionando deputados, para que a gente consiga que esse recurso chegue nos municípios, porque senão não dá conta. A gente tem uma queda de arrecadação prevista agora até o final do ano. Uma queda forte de arrecadação, tanto pela situação econômica, que não é das melhores, existe uma certa recessão nos últimos meses, como também pelos recursos que estão canalizados e concentrados. Os municípios vão fechar esse ano com muita dificuldade. Então, assim, nós temos que trabalhar aqui no dia a dia, pessoas focadas na relação, no dia a dia, nos processos do que tem que ser feito na cidade, e nós temos que ter as pessoas, como algumas pessoas da prefeitura estão fazendo, correndo atrás. É o prefeito em Brasília, é o vice-prefeito em São Paulo, é o vereador correndo atrás do deputado que ele apoiou para ajudar com mais recurso. Nós tem que ter todo esse movimento para conseguir trazer de volta o dinheiro que é direito do município, que levaram embora. Entendeu? Entendi. Então, são coisas que precisam. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão de cidades que cresceram freneticamente, assim, de forma desorganizada e que deu problema, está dando problema. São Carlos, acho que também em 30 anos cresceu rápido demais. Sim. Acho que foi um crescimento meio desordenado. E está crescendo ainda, a gente percebe que está crescendo. E a gente está vivendo agora no presente, eu achei muito... como é que eu vou dizer a palavra correta? Pontual, talvez, acho que seria isso. O trabalho que está sendo feito que já deveria ter... Aliás, acho que deveria ter feito antes, né? Que o João Miller está à frente aí, que é o plano diretor da cidade. Sim. Isso aí tá a perspectiva para o futuro, Sim. Né? Para a cidade, quando ela estiver crescendo mais, não acontecer isso que você está falando, que já aconteceu em outras cidades, não é isso? É uma revisão do plano diretor, existe uma determinação legal, de períodos em períodos, de tantos em tantos anos, faz a revisão do plano diretor, porque vai mudando muito a configuração, né? E é importante porque no sistema, quando você faz a revisão do plano diretor, como a prefeitura está fazendo, e com acompanhamento do Ministério Público, dos setores de fiscalização, tribunais de contas e tudo mais, quando você faz a revisão do plano diretor, existe uma necessidade importante técnica das pessoas que são da área de engenharia, arquitetura, mobilidade urbana. O estudo é importante, nós temos 2 universidades importantes que contribuem, que podem contribuir sempre, né, que é muito favorável à cidade de São Carlos, outras cidades não têm, e nós temos. Então, quando você encontra, né, todos esses agentes técnicos, né, de sabedoria para poder discutir, rever como é que está a cidade, né, e poder pensar e planejar o futuro para os próximos 30, 40, 50, 100 anos, é importante, é importante. Hoje nós temos grandes problemas, às vezes, porque isso deixou de ser feito lá atrás. Trânsito, por exemplo. Trânsito é uma situação, o arruamento é uma situação. Essas décadas de vida nossa, é importante a gente entender que são décadas de muita mudança. A nossa muito geração, rápido, nós, né, que estamos no planeta nesse período, nessas últimas décadas, imagina quanta mudança. Não existia veículo, as casas não tinham garagem. Faz quanto tempo? 70 anos, 80 anos, 60 anos começaram a surgir, né? As casas não tinham garagem, não precisava, não existia carro.
Até porque Você entendeu? A maior parte desse tempo que você está falando aí, 60, 70 anos atrás, tinha um equilíbrio entre a população rural e a população urbana, né? Em determinado momento... Não era tão urbanizado como hoje. Né? Em determinado momento, começou a se ocupar as bacias, o entorno dos rios, aonde, na história da humanidade, desde lá da Mesopotâmia, desde o Egito, desde todas as épocas, se preservava porque era a área de maior cultivo, de maior fertilidade. E aí entendeu-se que deveria ocupar essas margens. E vai colocando asfalto, e vai colocando, vai impermeabilizando, a cidade vai esticando. Olha quantas situações graves nós já tivemos de problemas na Baixada, onde a bacia da cidade está localizada, de enchentes, de transtornos, de tanta coisa, né? Então, assim, não dá para desfazer tudo que foi feito. Tá, não dá, mas nós precisamos ter inteligência, engenharia, utilizar das universidades, das pessoas de sabedoria do setor, da área, para ver como é que nós vamos cuidar disso daqui para frente. Já tem o problema instalado? Tá, mas precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Então, essa revisão do plano diretor, que a Prefeitura faz agora em parceria com a Associação dos Engenheiros, arquitetos, as universidades, é importante. E eu estive na última audiência que foi feita semana passada no Jardim dos Coqueiros, e foi importante porque a população também está comparecendo, e de forma organizada. Então a população vai lá e diz da situação precária que está, às vezes, aonde mora, né? A dificuldade, às vezes, das ocupações diárias, das pessoas que não têm a moradia, que precisa ter a moradia. Então, o planejamento precisa olhar e ver as necessidades, fazer todo o levantamento e buscar alternativas, buscar solução. Não tem recurso para tudo. Tudo bem, mas não pode ser desculpa. Nós temos que viabilizar de algum jeito. E eu vejo as pessoas buscando isso. Né? A tua secretaria está participando disso? Estamos participando. Tem que participar, né? Às vezes vamos eu e Valdomiro, às vezes vai o Valdomiro, às vezes vou eu, nós estamos acompanhando todo o movimento, mesmo porque é uma determinação do governo que todas as secretarias estejam alinhadas dentro de um posicionamento que precisa ser feito, né? Então, vai ter questões de habitação, questões de mobilidade urbana, de transporte, de várias situações de saúde, de educação. Tem várias, e precisa ser tratado com todo o respeito à população, ouvindo a população, né? Trazendo a população para atuar, para participar, para se representar. Isso é importante. Então, ainda continuando nesse assunto do plano diretor, desse crescimento, de toda essa coisa da cidade, duas coisas que eu estou vendo assim, de imediato acontecer, que talvez lá atrás, se tivessem planejado melhor, a parte habitacional. Tem essa questão agora aí que o CDHU está oferecendo aí 400 novas moradias. E a prefeitura está tendo dificuldade de destinar ao local. Até por uma resistência lá na Santa Feliz, que eu acho lamentável esse tipo de discriminação que está tendo pela população. Totalmente errado isso. Uhum. Né? Esse está sendo um dos obstáculos que a prefeitura está encontrando. Mas realmente é o que eu estou dizendo, se lá atrás tivesse trabalhado melhor, hoje isso daí estaria mais fácil para ser resolvido, não é isso? Sim. Essa é uma das questões, né? E tem várias questões que vêm sendo trabalhadas, né? Quando eu estava na Proab, o Will, que hoje é secretário adjunto, ele estava como secretário também na área dele, e a gente conversava muito, a gente vinha planejando muito nessa parte de habitação. E na verdade, o período do Ayrton que sempre foi uma pessoa voltada, né, para lotes, para construção, para casa, para toda essa área, na verdade, nós pegamos alguns anos em que se fechou todas as transferências para habitação. Né? É bom você falar isso nós também. Nós passamos um período, infelizmente, nós inclusive estudamos bastante, vimos as áreas, porque qual que foi a ideia? Que tivessem áreas, né, menores em cada região da cidade, onde já tem infraestrutura, para poder construir. Então, em vez de fazer 1000
apartamentos num lugar que depois traz consequências sociais também e dificuldades, né? Faz 80 nessa área, faz 120 lá, faz 130 lá, faz 200 aqui. Nós chegamos a definir várias áreas, eram mais de 8 áreas, 9 áreas. O Will trabalhou muito nisso, né? Na época que ele estava como secretário. E nós pegamos um período, e habitação é uma coisa que, para você fazer na quantidade que precisa, é algo que envolve muito recurso. E quando nós falamos que os municípios, não é São Carlos, todos os municípios têm muita dificuldade, a área de habitação não é uma área, pelo volume de recursos necessários, que os municípios dão conta de atuar. Precisa do financiamento federal, precisa do financiamento do Estado para poder conseguir fazer. Tinha perspectivas, mas foram cortadas. Durante 8 anos, durante o período dos 2 governos do Ayrton, infelizmente, eles levaram a quase zero os recursos federais para a habitação. E você não tinha como canalizar recursos para poder fazer essas habitações, né? O governo do estado começou a sinalizar que vai investir mais e mais agora. Então, está começando a abrir possibilidades e voltou também o Minha Casa Minha Vida, começaram a locar novamente recursos federais para o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está agora no momento de retomar, né, possibilidades de voltar a ter habitação. E é importante, porque você tem a habitação para pessoas que têm uma determinada faixa de ganho, que acaba muitas vezes indo para um valor mensal que elas dão conta. Mas você tem a faixa 1, que a gente chama de faixa 1, para pessoas que têm muito pouca renda, quase nada, e que ela precisa do subsídio do recurso federal, porque ela não vai dar conta de pagar uma prestação. Ela põe comida na mesa ou ela paga a prestação, ela vai precisar pôr comida na mesa, certo? Então, esses programas federais e programas estaduais são extremamente necessários para a população que mais precisa, que é a faixa 1. É a família que tem um salário mínimo para a família toda. Ela não pode pagar R$700, R$600. Ela, com dificuldade, ela paga R$60, R$70. Como nós temos alguns conjuntos habitacionais que foram feitos nessa faixa. Então, precisa essa retomada, é importantíssimo isso. Nós não podemos continuar tendo ocupações em locais de risco para as famílias. Não é porque é para a cidade não ficar, não. É para o ser humano, é para a pessoa que vive, é para a pessoa que mora. A pessoa está na beira de um barranco, não pode, a pessoa está sob risco. A pessoa está num lugar que não tem estrutura, não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem água adequada. Nós precisamos acertar isso, e agora, com a volta dos recursos federais e dos recursos estaduais, que o prefeito, o vice-prefeito, alguns vereadores estão ajudando também nessa canalização de recursos, levando projetos, porque para chegar em Brasília tem dinheiro, tem recurso, mas precisa chegar com o projeto, precisa ser bom projeto, bem feito, bem elaborado. Está aqui o projeto, nós precisamos de 18 milhões para 400 moradias. Certo? Nós precisamos de tantos milhões. Projeto bem feito que está usando essa verba agora. Né? Só que durante os últimos 8 anos não tinha essa canalização de recursos, não tinha essa abertura. O Ayrton foi muitas vezes para Brasília, algumas vezes eu estive com o Ayrton em Brasília. Nós corremos junto com outros secretários que foram com o Ayrton a Brasília. Não tinha, o governo federal estava fechado para os recursos de habitação. Foi um período muito difícil, delicado. Às vezes tem os governos, tanto prefeitura, estado, federal, eles acertam de um lado, às vezes deixam de fazer do outro. E acerta uma coisa, fez uma coisa boa aqui, mas deixou de fazer outra lá. E a gente precisa ir ajustando isso, porque é preciso dar condição de vida para as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais precisam do projeto público, do programa público, da política pública. Então, é esse olhar que precisa hoje, um foco que está sendo feito e que o governo federal e o governo do estado estão se dispondo a liberar recursos. Né? Você pega a área da saúde, nós temos um problema seríssimo, porque o atendimento de saúde, o nosso programa é universalizado no Brasil todo, que é o SUS, é importantíssimo que seja. Muitos, a grande maioria dos países não tem um sistema como o nosso para atender quem não tem condição, certo? Nós temos o sistema, mas nós precisamos canalizar melhor esses recursos.
Não dá para um setor de saúde fazer o atendimento se ele recebe quase nada para fazer aquilo que ele gasta tanto, né? O governo do estado acertou, fez um SUS paulista, está fazendo um aporte de recurso a mais para complementar aquela defasagem que tem do dinheiro do governo federal. Isso é importante. O governo do estado tinha essa dívida com os municípios. O governo federal estava pondo recurso, os municípios pondo muito recurso na saúde e o estado estava distante. Com o atual governador mudou esse quadro, ele está repassando recursos para complementar principalmente o atendimento da base, o atendimento das pessoas que não têm plano de saúde, que precisam usar o sistema público. Chegou já no ponto bom? Não chegou. Mas teve um avanço, né? Teve um avanço, né? E a gente espera que o governo do estado continue melhorando esse aporte de recursos, porque isso é uma condição melhor para atender a saúde das cidades, né? A gente está falando bastante coisa que, se deixar, a gente vai até amanhã. É verdade. Passa mais ainda. Eu queria que você falasse mais duas coisas aqui. A tua experiência lá na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, ele estava falando até fora do ar aí, né, sobre economia solidária, tudo que evoluiu, que conquistou, que está hoje aí, uma coisa muito bem organizada, que consequentemente te motivou a estar fazendo um trabalho hoje aí de construir artigos aí, alguma coisa do tipo, para quem quer empreender, incentivo ao empreendedorismo, que é algo que cada dia mais está crescendo no país, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. 3 coisas, para a gente fechar aqui a nossa resenha. Isso aqui é uma resenha. Uhum. Eu quero que você fale um pouco sobre isso aí, dessa transformação, da experiência que você teve ali na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Quero que você fale um pouquinho sobre uma coisa que você fez parte, faz ainda, e a gente terminou o mês de setembro agora, que falam Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção a suicídio. Sim. Para quem não conhece o Bragato direito, o Bragato, vocês estão percebendo aqui, e tem uma coisa, eu conheço o Bragato há muitos anos, como eu já falei. Ele sempre foi sensível, sempre foi muito humano. A empatia dele com o ser humano é um negócio fantástico. Mas eu estou percebendo um Bragato aqui mais sensível do que aquele que eu já conhecia. Mais emotivo ainda do que já era, né? Então eu queria que você falasse da Secretaria, do CVV, que é isso que eu quero tocar, que é essa coisa da empatia com o ser humano, né? E desse Bragato mais sensível ainda do que aquele que eu já conhecia. Eu estou surpreso. Você sempre foi sensível, mas essa tua emoção está mais aflorada do que era antes, né? E o que te levou a isso, a estar mais emotivo do que você já era? Então é isso aí, para a gente fechar. Trabalho, emprego e renda, economia solidária, as conquistas, o empreendedorismo, CVV e a pessoa Bragato mais sensível do que já era. Sabe, Ângelo, eu sempre tive oportunidade de conviver com pessoas muito boas, pessoas que me contribuíram muito comigo no meu aprendizado, na minha vida, na minha luta, tanto família, do coletivo, colegas de escola. Sempre eu tive, muito boas pessoas junto à minha volta e servindo também de modelo, sabe? Então, no trabalho, emprego e renda, eu aprendi muito com as pessoas. A economia solidária, por exemplo, sempre foi muito forte em São Carlos, independente de quem era o prefeito, nas gestões anteriores e tudo mais. E o Ayrton, quando ele entrou na prefeitura, que ele me convidou, ele deu carta branca. O Ayrton falou: Bragato, vai lá e faz o melhor que você puder, procura ajustar. E todas as vezes, sem exceção, que eu voltei para o Ayrton, é assim, precisamos disso, coisa e tal, ele sempre apoiou. Sempre apoiou. Então nós encontramos às vezes uma situação delicada, nós tínhamos os convênios rompidos,
A equipe do Centro Público de Economia Solidária, os técnicos de Economia Solidária estavam deslocados do local, iam devolver o prédio, estavam amontoados numa sala dentro da secretaria, e o Ayrton me deu as possibilidades da gente fazer, reverter o que precisava, botar as coisas num caminho melhor, reconhecer o trabalho, tanto das pessoas que eram técnicas do setor, os funcionários de carreira da prefeitura, como também muitas pessoas que trabalhavam junto ao Conselho Municipal, junto aos empreendimentos solidários, todas as pessoas que já faziam economia solidária há muito tempo. Aprendi muito com eles. É um trabalho diferente, é autogestão, é trabalho coletivo, é compartilhar os resultados, é uma outra dinâmica, é uma outra proposta de empreendedorismo. Nada contra o outro tipo de empreendedorismo, são outras formas de empreendedorismo. O empreendedor individual, que tem sua empresa, todos produzem, todos estão no caminho, mas é uma proposta de vida diferente na produção coletiva, junto, através de cooperativa, através de associativismo, né? Então, eu aprendi bastante com o pessoal, aprendi a admirar esse formato. A gente procurou fazer, dentro das nossas possibilidades, o melhor que era possível para nós. Recuperamos o centro público, abrimos novo centro público, colocamos a equipe de trabalho no seu devido lugar, onde funcionava bem, né? Procuramos colocar os recursos no Fundo Municipal de Economia Solidária, que é cuidado, é gerido pelo próprio Conselho Municipal, que tem os empreendimentos atuando dentro, né? Pessoas voluntárias que lutam pela economia solidária no dia a dia. Procuramos fazer aquilo que nós entendíamos que era viável, que era possível, e aprendemos muito. Então, quando a gente fala hoje em economia solidária, eu trago um tanto dessa experiência que eu vivi com essas pessoas que me possibilitaram entender e aprender sobre isso. Com os resultados e algumas coisas que nós fizemos, recuperamos um convênio importante federal, onde outros municípios, Guarulhos devolveu 1,5 milhão, Campinas devolveu R$1 milhão para o governo federal. Nós tínhamos um convênio de 1,3 milhão, 1,5 milhão, e nós recuperamos todo o convênio. Nós fomos acertando com Brasília, com os órgãos federais, fomos fazendo a lição de casa, fomos acertando, fomos ajustando. Nós não só não precisamos devolver o recurso, como nós aplicamos muito bem os recursos, e nós ainda tivemos alguns avanços, porque à medida que nós acertamos, o governo federal entendeu que nós estávamos trabalhando certo. E até os rendimentos daquele dinheiro que ficava aplicado, eles permitiram que a gente utilizasse para dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de condições. Então, foi um aprendizado muito grande. Com isso, também, eu tive muito contato com outro segmento, que é a economia criativa, que envolve toda a parte de cultura, a parte de artistas, a parte de criatividade, que é um espaço importantíssimo de desenvolvimento. Quantas milhares de pessoas têm a sua vida, né? E quando se fala artista, se engloba vários segmentos artísticos. É o musical, é o teatro, é o artesão. Exato. E quando tem alguém em cima do palco, tem alguém cuidando da iluminação, do som, do transporte. É toda uma rede de pessoas que interagem, né? Então, assim, eu fui aprendendo muito com todos esses aspectos, né? Com todas as pessoas dentro da secretaria também, com quem eu convivi. E aí, algumas regiões do estado, vendo que São Carlos tinha, né, legislação, tinha secretaria, tinha técnicos, tinha conselho, tinha recursos, coisa e tal, passaram a interagir com a gente para entender, porque algumas regiões do estado isso não existe, não tem, né? Muitas tem cidades... Tem potencial, mas não sabe usar o potencial que tem. Tem, às vezes, as pessoas que fazem, porque vão se juntando para poder fazer, mas não estão estruturadas em apoio do setor público, que é o que nós temos. Não sabe o caminho, né? Então, nós temos pessoas ótimas hoje, o pessoal que está hoje fazendo economia solidária, com uma larga experiência, setor de cultura, de turismo, tem muita gente boa trabalhando, atuando nessas áreas que eu estou falando. E aí, algumas regiões passaram a me chamar para poder interagir, falar da nossa experiência. E uma das regiões foi a região de Atibaia, a região de Bragança Paulista, toda aquela região, onde eles me chamaram para falar na FAAT, na faculdade lá de Atibaia, sobre economia solidária, sobre alguns aspectos da economia criativa também, e outras economias. E aí eu comecei a interagir.
Então, hoje, eles me solicitam, e num trabalho colaborativo, eu faço isso voluntariamente, em algumas regiões onde eles me chamam, eu acabo procurando passar um pouco dessa experiência nossa para servir para outras regiões se desenvolverem também. Então, eu estive já fazendo algumas palestras em algumas regiões, falando sobre essa experiência que eu tive, que eu aprendi aqui. Eu estou fazendo alguns artigos, então estamos publicando sobre empreendedorismo, com os conceitos da economia solidária, com os conceitos da economia criativa. São economias diferentes, mas algumas coisas acabam interagindo também, né? Então, eu tenho feito essa contribuição em algumas regiões lá no jornal Visão de Negócios, que é o JVN da região de Atibaia. É um jornal eletrônico que vai para toda a região, empreendedorismo. A gente está interagindo lá, inclusive com a FATEC local do estado, com o JVN, estamos fazendo alguns artigos, e a disponibilidade, quando eu consigo, quando eu posso, às vezes, ir lá, fazer uma conversa, fazer uma palestra, dar alguma orientação. O pessoal está procurando se organizar em cooperativas, porque juntos dá mais força, né? Então, às vezes, mesmo na economia criativa e na economia solidária, principalmente, quando as pessoas se unem, se juntam, elas conseguem, às vezes, uma condição melhor para batalhar pela política pública, para conseguir uma legislação, para conseguir uns recursos, muitas vezes para fazer um evento, para organizar um evento, que não vai ter só a música, vai ter o artesão, vai ter aspectos de saúde, vai ter várias pessoas que podem interagir. Quando essas pessoas se encontram, se organizam, se cooperam, né, o resultado é muito maior, é muito melhor, mesmo porque é difícil. As pessoas estão lutando muito, estão levando as coisas com dores, com dificuldades. E, às vezes, até o compartilhar ajuda as pessoas a terem mais força para ir para frente, né? Às vezes, se juntar na praça, estar na praça, as barracas, as amizades, sabe? Aquele encontro, aquele momento de encontro, não é só a questão da venda de um produto ou da entrega de uma prestação de serviço. Muitas vezes é o bem para a saúde das pessoas, é a convivência, vamos fazer junto, vamos crescer junto, sabe? A gente não vai fazer... ninguém está aqui para ficar milionário, mas a gente está aqui para ser feliz, vamos procurar ser feliz naquilo que a gente conseguir fazer. Então, esses aspectos, né, que a gente tem procurado conversar, levar em algumas regiões que não estão ainda organizadas, e isso a gente faz como colaboração. A iniciativa privada participa disso de alguma forma? Só interage. De alguma forma interage. Mas, por exemplo, você está falando aí de duas cidades, né? Atibaia e Bragança. Bragança tem tamanho mais ou menos igual de São Carlos, né? Cresceu bastante. Já está num porte já um pouco menor que São Carlos, se eu não me engano. Pouca coisa menor, né? Pouca coisa menor. Por exemplo, eu não sei, você que conhece mais a região lá. Pegar umas duas empresas lá que tem bastante força lá, poder econômico, que eu digo. Você levar a ideia para apresentar um projeto de economia solidária a qual essas empresas pudessem incentivar a participar ali junto. É possível? Isso é muito difícil, é um caminho muito difícil. É difícil, André, porque, veja bem, o conceito das empresas formais é totalmente diferente do conceito da economia solidária. Então, é muito difícil, muitas vezes, a economia formal, as empresas formais, de outro formato, não tem melhor ou pior. São formatos diferentes, né? Então, a empresa que tem o dono, que tem o empresário, que é da família, ou são dos sócios e tudo mais, ela tem um conceito, né? Entendi. Eles não têm o conceito do solidário, nós vamos ver quanto que a gente conseguiu, vamos fazer, de acordo com a atuação de cada um, nós vamos fazer a partilha disso, entendeu? Nós vamos, sabe? Então, assim... um negócio que ainda precisa plantar na cabeça. Ainda é bastante difícil. São sistemas diferentes. Existe uma economia tradicional, que é essa economia que a gente conhece, né, mais generalizada, né, é um formato, e a economia solidária, que é uma outra proposta, é uma proposta de vida, de compartilhamento, de empatia, de preservação ambiental, de cuidados com a natureza, né? De cuidados tal. Então, são conceitos que ainda, sabe, cada um ainda está no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas foi uma coisa que te fascinou bastante. Mas é importante você entender que tem
vários formatos, né? Mas a gente quer investir, né, num formato mais humano, né? O outro é importante, é muito importante. O outro tem suas condições, geram milhares e milhares e milhares de empregos naquele formato, né? Mas nós estamos olhando hoje para um outro lado também. Tem a necessidade de todos os empregos, o que investe tem seu lucro, essa forma do capitalismo de operar, de funcionar, de gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar, muitas vezes você avança em tecnologias, você avança, né? E tem um outro formato que está mais olhando o ser humano, está olhando mais a relação, então são meios diferentes, ainda difícil, né, de mudar, porque a economia tradicional, ela... E uma coisa que é muito importante dentro disso daí, que passa despercebida, assim, explicitamente, mas é a hora que você para pensar, né, refletir com mais calma, eu acho que um ponto importante de uma economia solidária é a saúde mental. Sim. Porque aí o cara, ele tá se capacitando, ele tá elevando a autoestima dele, porque ele tá vendo que é uma coisa que ele tá criando e que tá sendo valorizada ali pelas outras pessoas. Então, o mental do cara vai estar legal, o mental do cara estando legal, ele não vai usar uma UBS, ele não vai usar uma USF, claramente vai para uma UPA. O ideal é que a gente tenha as pessoas o mais saudáveis possível, né? Saúde. E pelas pessoas em si, né? Não é para aliviar a despesa. Eu acho que isso acontece, mas é uma consequência. É uma consequência. Mas o olhar tem que ser humano, a saúde, a vida da pessoa, né? A pessoa com uma condição melhor. Então, é importante fazer a prevenção, né? Você falou do Setembro Amarelo, né? Como é importante os momentos de prevenção. Estamos agora no Outubro Rosa. Como é importante fazer a prevenção. Não é porque vai ficar mais caro depois, não pode ser essa a visão. A visão tem que ser o bem da pessoa, a pessoa aliviada, a pessoa sem dor, a pessoa podendo tratar de algo no início e não depois que tiver uma consequência mais grave. O mais caro depois não é só o financeiro, o mais caro também é a situação da pessoa. Então, esse lado é uma consequência, mas o lado principal é o ser humano, tem uma vida, ele tem uma pessoa, junto dela tem outras pessoas, né? Então, que se tenha, né, cada vez mais o preventivo, cada vez mais a atenção, o cuidado, que as pessoas tenham realmente, né, onde buscar o apoio que precisa, é importante. O setor público tem a sua importância nisso e também cada um, na sua responsabilidade de cuidar de si, de cuidar dos mais próximos, né? É uma responsabilidade de vida. A vida é uma responsabilidade de todos nós. De todos nós, né? A gente vem do Setembro Amarelo, a gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente tem números assim assustadores, difíceis na questão do suicídio, né? Não só no suicídio, mas nós temos números assustadores. Depressão. Na situação hoje da depressão, na situação hoje de alguns transtornos, da ansiedade, esse mundo digital, esse mundo corrido, esse mundo difícil, imediatista, é tudo para ontem, intolerável. Tá tudo na mão. Você tem que dar resposta imediata. Se você não der resposta imediata, você já é crucificado, você já é colocado numa situação difícil, de crítica, de não sei o quê, tá tudo... Então, assim, é uma mudança muito brusca, muito grande na condição das pessoas, na condição emocional das pessoas. Está muito difícil, a gente sabe que as pessoas estão em sofrimento, estão precisando muito de apoio profissional, de setores profissionais, de atendimento de saúde, estão precisando também de amizade, de solidariedade, de abraço. Muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um abraço. Exato. Ela poder desabafar um pouco, ela poder falar. E quando uma pessoa vai falar, não adianta jogar mais peso em cima dela. Mas como que você fez isso? Por que não sei o quê? Não adianta jogar mais peso. A pessoa precisa desabafar. Ela já tá com dificuldade. Ela precisa de alguém que ouça, que não julgue, que guarde sigilo, que não sai por aí falando para os outros a situação dela. Então, tem algumas coisas que nós precisamos que melhore, que avance, porque o quadro está muito delicado, está muito difícil. Você vê que agora, inclusive, já virou legislação, né, a preocupação
com a nova NR1, a nova norma de saúde mental dentro das empresas, para que as empresas tenham a obrigação de estar atentas às vulnerabilidades, aos aspectos de situação de risco dentro das empresas, como é que está a ergonomia, mas não é só a ergonomia, como é que está o relacionamento, como é que está a condição das pessoas, como é que está a condição de trabalho, são várias situações, né? Então, essa preocupação hoje não é à toa. Quando algo se torna lei, quando a lei vai além, é porque a situação é muito grave, é muito delicada, né? Então, assim, é uma atenção que precisa ter. Todo mundo pode contribuir nisso. Tem dia que eu posso não estar bem, tem dia que eu estou precisando desabafar, eu estou nervoso, eu não estou bem naquele dia. Eu preciso de alguém que me dê um suporte. Pode ser uma busca profissional, procurar um profissional da área da saúde, que vai me atender, dependendo do que eu tenho, às vezes é uma necessidade médica, uma necessidade de psiquiatra, não importa, ter ajuda, ter como buscar ajuda, né, no sistema. Mas, às vezes, o que eu preciso é alguém para me ouvir. Alguém para me ouvir já me alivia bastante. Só que tem o dia também que eu estou bem, mas a outra pessoa não está. Aí eu preciso ter disposição de não virar as costas, de não sair correndo. Eu preciso parar, sabe, não é possível. A gente está numa correria tão doida, a gente está tão alucinado para tanta coisa que a gente tem que dar conta. Às vezes nós estamos com uma pessoa muito próxima que está precisando de 15 minutos de atenção. Sentar um pouco do lado, ficar um pouco junto, sabe? A gente perceber a outra pessoa. E às vezes na correria, a correria está tão grande que a gente nem percebe. Nossa, mas eu não sabia que a pessoa estava assim. Né? Por quê? Porque a gente está tudo correndo, está tudo nesse atropelo. A vida está exigindo bastante, está exigindo demais, está difícil, né? Mas a gente precisa dar um jeito de buscar esse tempo. A gente precisa ter tempo de alguém que olhe para a gente precisa ter tempo de olhar para alguém, né? Então, isso faz muito parte, né? A gente conhece alguns trabalhos, alguns apoios. A parte emocional é muito importante, nós precisamos cuidar muito bem disso. É uma preocupação que a gente tem grande hoje com a nossa população, com todo mundo. Tem os serviços de saúde que estão aí para serem acessados. Mas não está atendendo, não está funcionando, vamos atrás, vamos lá, vamos chamar quem é responsável, vamos buscar, vamos cutucar onde precisar cutucar, porque a gente precisa, né, que haja essa condição profissional de atendimento. Mas, além do profissional, né, contar com alguém próximo, contar com algum amigo, alguém da família, um vizinho, alguém que a gente se dê melhor, que a gente se sinta mais à vontade, que não vai sair por aí contando a vida da gente e que possa ouvir com atenção. E se ainda não tiver essa possibilidade, nós temos o CVV, isso, que é o Centro de Valorização da Vida, que você falou, né? O Centro de Valorização da Vida, hoje, depois de mais de 60 anos funcionando no Brasil, aprendeu muito também com as pessoas, e hoje tem um telefone gratuito, diferente de como era lá na década de 90, que era um telefone fixo só. A pessoa, para ligar, tinha que pagar a ligação naquela época. A pessoa, às vezes, usava ficha em orelhão. Imagina uma pessoa, num momento de desespero, com 3 fichas no orelhão. E lembra, quem é do nosso tempo, né? Quem é novo nem sabe o que é isso. Mas quem é do nosso tempo sabe o que é pôr uma ficha, passa 1 minuto, puf, caiu. Passou 3 minutos, acabou a ficha. Em 3 minutos a pessoa não consegue. Às vezes 2, 3 quarteirões de casa. Em 3 minutos a pessoa não consegue falar, expor. Às vezes a pessoa só vai conseguir soluçar um pouco. Às vezes a pessoa está precisando chorar. Se precisar chorar, chora. Se precisar falar, fala. A gente precisa ter esse espaço. E hoje mudou bastante. O CVV avançou bastante. Hoje o CVV atende pelo número 188. No Brasil inteiro, a ligação é gratuita. A pessoa pode ligar do celular, pode ligar do telefone fixo, pode ligar de qualquer forma, pode entrar pela internet, tem lá o site do CVV. Então, hoje nós temos um serviço gratuito. Tem chat? Então... Tem chat, atende por chat, por e-mail, telefone direto, 188. Então, hoje nós temos um mecanismo
super positivo, aonde vai ter uma pessoa lá que vai ouvir você, que não vai perguntar seu nome, não quer saber o que você faz, não importa isso não é interessante. A pessoa está lá para ouvir, para conversar, para dar uma atenção. A pessoa pode falar o que ela quiser, pode chorar, pode desabafar, pode falar o que tiver vontade. Sigilo absoluto. Então, hoje nós temos um trabalho, um serviço voluntário, são pessoas que estão ali voluntariamente, querem fazer algo pelo próximo, certo? São preparados para isso, lógico que passam por um treinamento, passam por um curso, se preparam para ser voluntários, estão lá uma vez por semana, 4 horas à disposição. O CVV funciona 24 horas, não para. Todo dia, toda hora, agora, nesse minuto, tem voluntário, de madrugada vai ter, no Natal tem, no fim do ano tem, amanhã tem, domingo tem, sábado tem, todos os horários. Porque quando a pessoa liga 188, além da ligação ser gratuita, se o voluntário que atende aqui em São Carlos, Araraquara, que é aqui da região, ele tiver numa ligação ocupado, o sistema automaticamente direciona a ligação aonde tem um voluntário para atender. Pode ser em qualquer lugar do Brasil, mas vai ter alguém que vai atender. Às vezes, por ter um número ainda menor de voluntários e o número de chamadas é muito alto, às vezes pode acontecer da pessoa ligar, tem lá uma mensagem, olha, em alguns minutos você será atendido. Porque pode estar sobrecarregado o número de chamadas por número de voluntários que tem. Então, a pessoa pode buscar o CVV tanto para conversar, para desabafar, em qualquer momento que precisar, como também a pessoa que está legal, que está bem, pode fazer o curso, conhecer como é que funciona o CVV e passar a ser um voluntário. Se a pessoa fizer o curso, que dá para fazer pela internet, nos encontros que é feito com os orientadores do CVV, e a pessoa depois passou pelo curso e vai ser voluntário, ela escolhe uma vez por semana, ela vai ficar 4 horas de plantão por semana para contribuir nesse trabalho de ouvir as pessoas. Entendeu? Então, assim, é algo muito positivo. Às vezes, muita gente não sabe que existe, então existe uma dificuldade também de divulgação, muitas vezes. Eu quero até agradecer, porque o Ângelo, que tem uma proximidade grande com esses trabalhos voluntários, conhece bastante desses trabalhos, né? Resolveu trazer esse assunto nessa nossa conversa. E é um trabalho que eu já tenho uma experiência de muito tempo. Então, a gente poder trazer, poder passar, porque serve também como informação para as pessoas poderem utilizar. O mais legal que eu quero falar para quem está nos assistindo, deixei esse assunto meio que por último. E eu sou testemunha viva, eu quero deixar isso registrado. Todo esse tempo que eu conheço o Bragato há quase 40 anos, o Bragato nunca misturou CVV com política e política com CVV, nunca tirou proveito dessa situação. É uma coisa que ele carrega com ele pessoalmente. Muitas pessoas assim acabaram até vindo a conhecê-lo de alguma forma por causa da liderança que ele tem dentro de um CVV, mas nunca, jamais ele misturou, faço questão de ressaltar, tirou proveito político dessa situação. Aí é o cara, o ser humano, a pessoa, Valcimir Bragato, que continua com esse legado que eu acho maravilhoso. A gente hoje, assim, existe uma grande preocupação. Nós estamos passando por um período muito difícil, muito delicado. Nós estamos sentindo uma necessidade muito grande das pessoas cuidarem da saúde mental, da saúde emocional, seja nas relações de família, seja no trabalho, seja no dia a dia mesmo, né? Então, assim, importante procurar ajuda profissional, tem ótimos profissionais, alguns setores públicos que atendem, que vão procurar fazer um agendamento, tem as pessoas amigas que podem ser procuradas, cada um sabe com quem se sente mais à vontade para falar, né? E tem um trabalho como o CVV no Brasil todo, há mais de 60 anos. O CVV começou em 1961, em São Paulo, um grupo de jovens querendo fazer alguma coisa, preocupados com a incidência de suicídios que já era grande, resolveram fundar o CVV. E de lá para cá são mais de 60 anos de trabalho ininterrupto, né, 24 horas funcionando. E hoje, até eu tenho uma satisfação de falar, porque demorou muito tempo para o CVV ter um telefone desse.
gratuito. A pessoa pode ligar, não importa quanto tempo, pode ligar do celular. Não tem mais, não tem gasto, não tem despesa, não tem nada, está à disposição. E o Ministério da Saúde entendeu que o trabalho do CVV é um dos principais trabalhos de prevenção ao suicídio, porque a pessoa às vezes não está pensando em suicídio, mas a pessoa está tensa, está difícil, está angustiada, né? Então mesmo não é para quem só está pensando. Quem está pensando em suicídio, sim, e quem não está pensando em suicídio, quem nunca pensou, também. Porque se eu começar a encher esse copo aqui, ó, vai chegar uma hora que não cabe mais. Isso. E a gente é assim também, vai acontecendo coisas na vida da gente, chega uma hora, não cabe mais, a gente está transbordando. E aí a hora que a gente pode chegar e despejar um pouquinho na pia, diminuir, aí cabe mais. Então, é a vida de todos nós somos seres humanos, todos nós passamos por momentos difíceis, né? Então, hoje é uma opção importante, é uma opção, né, que está à disposição das pessoas, um trabalho muito sério que vale a pena conhecer. Então, para a gente fechar, e essa coisa nobre, eu vejo isso como uma nobreza, de você estar mais emotivo. Sabe, Ângelo, a gente passa por muita coisa na vida, né? E quando a gente tem disposição de lutar por alguns propósitos, né, cada vez a gente vai se aproximando mais, né? Nós temos grandes desafios e eu vejo de coração, eu vejo com muita satisfação quanta gente boa a gente tem fazendo coisas boas no dia a dia. A gente tem muito mais gente boa do que gente fazendo coisa errada. É que às vezes aparece mais, às vezes, as notícias, né, que trazem coisas complicadas, mas tem muita gente longe dos holofotes, tem muita gente no dia a dia auxiliando uma pessoa, cuidando de um animal, fazendo alguma coisa para o próximo. Tem muita gente boa fazendo. Independente de qual seja a preferência de cada pessoa, cada um tem a sua convicção pessoal, né? Quem acredita, quem não acredita, mas tem muita gente séria fazendo trabalhos em associações, nas igrejas, em todas as religiões, em todas. Eu conheço gente maravilhosa em todos os espaços religiosos, né? E a gente precisa se unir nesse caminho, né? E eu tenho visto, assim, até por participar de muita coisa, eu tenho visto muito sofrimento. Eu tenho visto muitas pessoas passando por momentos muito difíceis. Então, eu sinto, sim, realmente você tem toda a razão, você me conhece há muito tempo, mais de 40 anos, e eu estou muito sensibilizado com tudo isso. Como pessoa, nesse momento de vida, eu estou muito sensibilizado com tudo isso e tenho um desejo muito grande de que as coisas melhorem, de que as pessoas se encontrem, que as pessoas consigam dialogar, conversar, que as pessoas consigam, sabe, ajustar, superar as dificuldades. As coisas boas não são para sempre, mas as coisas ruins também não são para sempre. Às vezes é um pouquinho de tempo, é uma dificuldade, é difícil, mas, sabe, essa busca de superação faz parte, né? Essa superação na vida. Muita gente que já superou muita coisa hoje está com dificuldade, né? Às vezes pensa em desistir, mas já superou tanta coisa, às vezes vai e supera mais uma. Então, assim, eu acho que pelo tempo de vida, né? Hoje eu já passei dos 60 anos, então, com mais de 60 anos, por tudo que eu já vivi e pelo tempo que a gente tem, eu acho que eu estou mais voltado para esse lado. Eu estou mais atento a esse lado. Então, eu me sinto, sim, mais sensível, eu me sinto mais emotivo, eu quero que as coisas deem certo, eu quero que as pessoas vivam melhor, que as pessoas vivam felizes. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Eu acho que a gente está precisando de tudo isso, e está precisando das pessoas ficarem mais emotivas, está precisando das pessoas ficarem mais sensíveis. Está em falta isso. Nós precisamos nos reaproximar. Então eu vejo, como eu falei, eu vejo como uma nobreza isso, da sua parte. Eu acho que isso que eu sinto em grande parte das pessoas, sabe? Eu vejo o trabalho que você faz aqui, junto com o Alexandre, junto com as pessoas que estão próximas de vocês, o Dagoberto. Quando vocês trazem um espaço desse, a comunicação, que vocês se dedicam, vocês, sabe, é o tempo de vocês, é a dedicação, é o lado profissional, é a história de vida. Quando vocês trazem coisas boas para a população, vocês estão dando uma contribuição
que não tem preço, tem valor, sabe? Tem coisas na vida que não tem preço, tem valor, né? Então, eu fico muito feliz, muito, muito feliz de ver o trabalho que é feito pelas pessoas. Quanta gente voluntária aí, nas madrugadas, no dia a dia, nos bairros, nas mais variadas religiões, sem religião, as pessoas estão, sabe, tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisas boas. E aí a gente, sabe, é isso que a gente está buscando, é isso que vale a pena. Eu acho que a vida é um grande desafio, a gente está aqui aprendendo muita coisa. Eu acho que é uma oportunidade importante da gente se melhorar, da gente evoluir, da gente contribuir, fazer algo pelo bem do próximo. Bragato, tem algo que você acha importante você ressaltar aí que eu tenha deixado de perguntar em qualquer instância de tudo que a gente falou aí, que você quer deixar um recado? Não, eu acho para quem está nos assistindo. Eu acho até que eu acabo falando bastante, eu tenho facilidade de falar muito. Eu também falo bastante, mas tá dentro. Eu só tenho assim, muita gratidão. Eu quero deixar minha gratidão a você, Ângelo, a toda a sua família, né? Compartilhei de anos maravilhosos no contato com a sua querida mãezinha, saudosa mãe, que eu tenho no coração a vida toda, para sempre. Dona Marcília, toda a família, todos os amigos. Eu tenho muita gratidão, eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma interagem com a gente no dia a dia, né? Todos que trabalham com a gente, que a gente se encontra, família, amigos, vizinhança, pessoas que a gente tem a oportunidade de contribuir, pessoas até que a gente já teve a oportunidade de se desentender, né? Eu já tive, lógico, no meio da política, no meio de vários setores, já tive momentos de desentendimento. A gente é humano, a gente tem sangue na veia, às vezes a gente extrapola, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente passa da cota. A gente é humano, nós somos tudo humano. A gente está procurando seguir um caminho do bem, mas a gente às vezes erra, a gente extrapola, fica nervoso. Então, assim, eu quero deixar aqui a minha profunda gratidão a todas as pessoas que de alguma forma, de algum jeito contribuíram para que a gente possa seguir nessa escola da vida. É isso aí. A vida é uma escola, a gente está aqui procurando aprender, que um dia a gente possa fazer a nossa prestação de contas, onde for, da melhor maneira possível. A vida é uma escola permanente mesmo. E eu tenho muita gratidão. Gratidão a você pelo convite, ao Alexandre e ao Dagoberto, né, que tem esse trabalho bonito que vocês estão fazendo. Comunicação é muito importante. Comunicação é extremamente importante. Necessário. Levar coisas boas, sabe? Eu vejo vocês trazendo pessoas aqui que têm uma grande história na cidade, grande contribuição, falando de assuntos que são importantes. A gente aprende ouvindo, sabe, as pessoas que vocês trazem aqui. Então, é muito positivo isso, é um canal super importante. Parabéns, tudo vira podcast, Angelão Félix, a equipe, todos, viu? Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Fico muito feliz pelo que vocês estão fazendo. Então, para fechar, eu vou pedir emprestado um prefixo teu, que você usou na sua campanha de deputado estadual de 1998. Tudo vira podcast, gente, mas lembra de uma coisa: fé na vida e fé no homem. Obrigado, Bragato. Obrigado, Ângelo. Valeu, gente. Viu? Até o próximo. Um grande abraço. Um abraço, gente. Tudo de bom.